Bom, então eu vou ler a fala para não me perder, e aí eu vou interrompendo e a gente vai debatendo um pouco, e a coisa vai ficando um pouco mais organizada. Já deixei aqui para gravar. Depois... Antes de mais nada, né, o título vocês viram, salvaguardar o movimento Epistemologia do Patrimônio Imaterial. Epistemologia é uma palavra que a gente sabe, está circulando assim, tem uma noção do que é? A Raquel falou inicialmente, mas eu acho que é importante você dar um pouco. É bom a gente ter esse espaço conceitual bem claro. Sim, eu vou apresentar no texto um pouco essa noção de epistemologia. Então, vocês já tiveram aí a Raquel já falou um pouquinho. E eu começo com... vou começar a ler e parar de ficar me enrolando. Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço para partilhar essas reflexões que vem desenvolvendo, conversando com a Raquel, aqui do programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade, da Univille, que me impulsiona, me motiva a seguir essa pesquisa. E, antes de mais nada, antes de falar propriamente do patrimônio, é importante eu gostaria de ressaltar que, por pesquisa, eu entendo, eu acho que os professores, né, entendem também aqui, né, que é um trabalho, a pesquisa a gente tem entendido como um trabalho de problematização incessante das formas de saber, que não é essa tal problematização das formas de saber uma crítica barata, com fins de liquidar modelos de pensamento, mas, pelo contrário, trata-se de qualquer pesquisa de uma construção de criticidade que visa fortalecer campos de saber nos quais visualizamos potência, linhas de força que permitam dar, então, potência às ferramentas de trabalho que atuam impedindo discursos e práticas totalitárias, reificantes e cristalizadoras no entendimento da existência. Então, muitas vezes, a pesquisa científica, a pesquisa na academia, tem práticas que fazem o contrário, né? São totalitárias, visam cristalizar as coisas, fazer entendimentos estanques sobre o fenômeno da vida. E a gente vai entendendo que a pesquisa na pós-graduação é justamente fazer um movimento contrário a isso. Como veremos ao longo dos 5 encontros desse seminário, né, que a gente começa hoje, a perspectiva do patrimônio cultural e material abre espaço para a garantia de modos de existência, de saberes, de ritos, de experiências comunitárias que divergem, em boa parte das vezes, de outros modos de existência que são estandartizados ou padronizados pela organização industriosa da nossa cultura. Então, é uma cultura que padroniza, propõe mecanismos de replicação e procura universalizar práticas e saberes. Então, já aí a gente encontra no campo do patrimônio imaterial um conjunto de práticas que já são, eu diria, divergentes, minorias, não estão dentro do que é entendido como principal no campo da cultura. Então, um pouco algo padronizado. Mas a gente tem, então, essa organização da cultura industrial, né, falando nesses termos, algo típico da lógica do capitalismo, das perspectivas imperialistas, que é dominar e fazer com que sejam feitos apenas um tipo de fala, um tipo de saber, um tipo de prática, um tipo de procedimento, cuja ambição sempre é o máximo rendimento para melhor impactar na produtividade da cultura, da indústria ou da produtividade individual. Por exemplo, quando a gente fala, né, de estandartizar a vida, os modos de existência para as pessoas serem produtivas, resilientes, autônomas, independentes, etc., mas a gente está vendo sempre aí uma padronização, né, uma expectativa padrão. Está dando para acompanhar? Mais ou menos? E no patrimônio imaterial, quando a gente percebe, né, perspectivas, algumas que são trabalhadas aqui no programa, né, quando a gente vai pensar nas histórias, nos ateliês biográficos, nas histórias de vida, a gente percebe, opa, tem alguma coisa aí que não está padronizada e que resiste a essas padronizações nos entendimentos sobre a cultura. Entenderam isso? Quando a gente faz... Desculpa. Por favor. Por favor.
Nossa, que ridículo. Por quê? Mentira total. Agora, não. Quando a gente vai estudar cultura, a gente já tem algumas metodologias, algumas epistemologias que nos levam a pensar em bloco. Categorização, né? É um jeito que a gente não dá conta de fazer um a um, aí a gente vai juntando, né? Por aproximação, né? Mas quando a gente vai trabalhar com histórias de vida, com narrativas, por exemplo, não tem como fazer isso, né? Porque cada um é um. E eu acho que tem um ponto que é muito significativo na fala disso, que a ciência ela foi muito marcada por definições. E as definições, elas partem de um conjunto, né? de um conhecimento que sintetiza, né? esse conjunto. E quando se pensa, né? Hoje, na ciência, se pensa em conceitos. Sim. Né? E os conceitos partem da pesquisa e que abrem espaços para outros olhares. Enquanto que as definições, elas generalizam, mas fecham também. Né? Isso que eu acho que é importante, que a tua pesquisa é uma pesquisa que abre espaço para a conceituação. Sim. Por isso que trabalhar com patrimônio material é mais fácil. Sim, que é definições. Sim. Tem essa... e esse modo de fazer próprio da pesquisa. Quando a gente fala em pesquisa em ciências humanas, também tem um risco aí, mesmo que seja em patrimônio imaterial, né? São as nossas metodologias de trabalho. Enfim, a gente vai discutir isso também, né? Mas é isso mesmo. E aproveitando, eu adoro ser interrompido. Não é uma interrupção, na verdade. Vocês vão falando quando vocês quiserem, levantem a mão e tal. Especialmente se ficar muito prolixo aqui a fala, que é uma leitura, né? Bom, continuando, né? Me parece que a tarefa da universidade é zelar pela incessante reflexão sobre a reflexão, né? Zelar pela pesquisa sobre a pesquisa, pelas questões sobre as questões que se tem desenvolvido nas investigações dos nossos campos de atuação, né? A pós-graduação, que na universidade é entendido como o pilar, né, da pesquisa, me parece ser responsável por o que diferencia, então, a experiência de pesquisa universitária ou a experiência universitária da experiência de uma formação técnica que treinaria o estudante na aplicação de um método ou uso de uma ferramenta. Então, aqui a gente sempre tem que ter uma pulga atrás da orelha com qualquer método e ferramenta que nos apresentem, porque o trabalho na universidade é problematizar nossas problematizações, né? A epistemologia é um pouco isso, já vou detalhar. A pesquisa permite não apenas que determinadas técnicas ou saberes sejam transmitidos, mas também que aquilo que vem sendo transmitido seja requalificado, problematizado e repensado. Então, a pesquisa na pós-graduação se situa, usando a expressão que se usou muito durante a pandemia, na linha de frente sobre os modos de pensar e de se fazer conhecimento ou práticas, né, intervenções. Faço esse breve comentário como uma ambição para o que tentaremos desenvolver aqui. Propriamente falando, refletiremos sobre a reflexão, lançando um discurso sobre os discursos e estabelecendo um panorama sobre os panoramas. Falo aqui da epistemologia, esse campo da filosofia, que se detém a responder perguntas como o que faz com que determinado saber seja considerado verdadeiro, enquanto outros sejam entendidos como falsos. Isso é uma das várias questões de epistemologia. Quando a gente abre um dicionário de filosofia, a parte de epistemologia são dezenas de páginas. No primeiro momento desse nosso seminário, desse encontro, eu pretendo apresentar para vocês uma discussão sobre os termos escolhidos para o título desse seminário. Salvaguardar o movimento, a epistemologia do patrimônio imaterial. Pretendo apresentar os modelos teóricos sobre os quais nós desenvolveremos a nossa reflexão nos próximos encontros. Na sequência, em um segundo momento, que é um outro dia, eu irei apresentar para vocês uma reflexão mais pontual sobre as formas de construção de saberes que têm emergido no campo de investigação do patrimônio cultural e material, e para isso eu utilizarei alguns
dos trabalhos defendidos aqui no nosso programa de pós-graduação. Então, no segundo, terceiro e quarto encontro, a gente vai esmiuçar um pouco isso. E, ao final, no último encontro, gostaria de tentar responder ao porquê da inserção do patrimônio imaterial, como as narrativas, as histórias de vida, né, tão bem estudadas pela Raquel, a Graça, né, também fez a pesquisa. Deve ser realizada, então, as investigações sobre isso devem ser realizadas a partir de uma postura epistêmica que rechace o que chamaremos de ontologia clássica. Aí uma outra palavra, ontologia, alguma coisa, remete, né? Ontologia... É verdade. A ontologia na filosofia, também nos vocabulários de filosofia, ontologia é uma palavra que tem lá muitos termos, muitas páginas, mas se a gente fosse resumir muito resumidamente, de um jeito talvez até grosseiro, é o estudo do ente, né? Ente, não do ente, do ente, né? Ou do ser, né? Então, existem algumas ontologias, o que a gente vai entender aqui por ontologia clássica, que entendem o ser humano, muitas vezes, como algo estanque, fixo, estável, objetificável, passível de ser reduzido a partir de um método científico, né? As ontologias que pressupõem, então, a existência, um reducionismo que seja possível fazer a partir do ente. Então, a partir da ideia de ser. Então, a gente, para essa inserção de alguns temas no patrimônio material, a gente vai tentar mostrar que a gente vai ter que requalificar o nosso entendimento ontológico. A gente vai ter que refutar alguns modos de entendimento do sujeito, que são classicamente utilizados. Essa ontologia clássica, que a gente chama aqui, é uma que prevê a estabilidade das coisas, a permanência e a ambição, por parte dos pesquisadores, de apreensão dos elementos do mundo em sua totalidade, e a crença na identidade entre os objetos estudados, bem como na separação sujeito-objeto. Sabe quando a gente faz crítica à ciência, às vezes até a psicologia, né? Sujeito, objeto, é mais ou menos por aí. Ou essa coisa da identidade. Então, uma palavra circunscreve uma coisa estudada, né? Ontem, na disciplina de psicopatologia, quem ficou lá no Univille até às 10h30 da noite, lembra muito bem que a gente falava um pouco disso, que a palavra não representa o objeto, necessariamente, que ela está sendo utilizada, né? Então, quando eu falo esquizofrenia, não estou falando de um esquizofrênico, né? Quando eu falo o esquizofrênico, tampouco eu estou falando daquela pessoa que está sendo rotulada ou enfim, entendida como esquizofrênica. Dando o exemplo da psicopatologia, mas a gente pode pensar, então, no campo do patrimônio imaterial ou material também, né? A gente acreditar que as palavras vão representar as coisas em sua totalidade. A representar até é interessante, ela é uma representação, mas ela não é a coisa em si, né? Muitas vezes, a perspectiva ontológica clássica acredita, a gente acaba se perdendo um pouco e trabalhando só com conceitos, né? Que a gente vai chamar de metafísica, né? Você só trabalha com conceitos, esquece da vida pulsante, que é impossível de ser capturado por conceitos. Ou seja, tentaremos indicar como uma noção de salvaguarda, ao ser arejada de posturas epistêmicas radicalmente distintas da ontologia clássica. Então, se a gente pensar em autores dessa ontologia clássica, Descartes, a gente vê lá desde o ensino médio, na aula de filosofia e tal, né? Augusto Comte, Isaac Newton, que tiveram, né, seu lugar na história da filosofia, na história do pensamento ocidental, refutando posições teológicas, né, e tentando imprimir um grau de cientificidade ao entendimento da vida, que teve seu movimento. Mas a gente, em vez de estar por aí, a gente estaria mais para o lado de Gilles Deleuze, de Foucault, Michel Foucault, Georges Canguilhem, Judith Butler, Paul Preciado, autores que vão construir um saber sobre o ente, né, fazer uma ontologia que ela já pressupõe que ela não vai dar conta do entendimento desse sujeito enquanto alguém objetificável, tal como a ontologia clássica fazia. Então, a noção de salvaguarda, ao ser arejada por posturas epistêmicas radicalmente distintas da ontologia clássica, abre caminho para a atribuição de importância àquilo que muitas vezes não se quer, no discurso oficial do Estado, preservar: os movimentos sociais,
as pautas das minorias, os movimentos insurgentes, as lógicas não conformes às noções de natureza humana atribuídas dentro da ontologia clássica. Deu para acompanhar esse raciocínio? Né? Você tem um conjunto de pautas e de movimentos e de objetos na cultura que não são interessantes de serem apropriados pelo Estado, ou porque, enfim, eles são fugidios de uma ideia de sujeito ou de uma ideia de sociedade e de comunidade que é prevista por essa lógica. A sociedade tem essa função, né? A cultura deve ser A, B, C, D, E, a F, G eu não quero que entre tanto aqui. Então, você vai construindo um modelo de entendimento de sociedade que exclui alguns grupos. E esses grupos, então, que estão em movimento não conforme, eles acabam sendo excluídos da possibilidade mesmo de fazer qualquer tipo de salvaguarda ou de olhar para eles como uma categoria de análise. Por conta disso, cabe nos perguntarmos como temos estabelecido estratégias para análise de determinados objetos dentro do patrimônio imaterial. Ou como podemos preservar ou mesmo salvaguardar algo que não cessa de se movimentar, se rearticular e rearranjar enquanto categoria ou enquanto fenômeno. Então, como é que a gente faz? A reflexão epistemológica, que pretendo abordar juntamente com vocês aqui, implica uma posição ideológica bastante específica, sobretudo no que diz respeito à noção de verdade. Atenção, frase perigosa. A verdade é um discurso. Acho que a gente já está habituado com Michel Foucault, etc. Né? A verdade é um discurso e não uma entidade. Né? Não tem como eu pensar numa ontologia não fora dessa ontologia clássica, acreditando que não posso abandonar a ontologia clássica e falar a verdade está lá a ser descoberta. Né? A verdade não é algo que está prestes a ser descoberto por algum pesquisador. A verdade não é, então, um conjunto de achados atemporais. Não sei se está certa essa palavra, né? Que são fora do tempo. Né? Pelo contrário, é um conjunto de máximas, ou seja, de afirmações, cuja existência, a verdade, está sempre dada em uma temporalidade específica, situada em um tempo histórico e em um espaço determinado. Por conta disso, entendemos a necessidade de mantermos uma reflexão sustentada sobre o tipo de conhecimento que temos produzido, mas, sobretudo, como temos nos relacionado com nossos saberes, com aquilo que construímos. É preciso entender, nos parece, que se trabalhamos com narrativas, histórias de vida, por exemplo, nossa construção teórica não deixa de ser um discurso também, não deixa de ser mais uma narrativa, uma nomeação. Né? Trata-se de mais uma narrativa, mas sem dúvida, né, nesse caso aqui, chancelada, né, pela universidade, pelas nossas trocas, pelos nossos grupos, trata-se de mais uma narrativa sem colocá-la numa posição hierárquica. Né? Estamos lançando um saber sobre as coisas, porque somos pesquisadores, a gente também tem que tomar esse cuidado. Né? Bom, agora vamos para o osso, que são essas citações que estão com vocês aqui. Está dando para acompanhar? Tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Eu fico pensando, Vinícius. Primeiro, eu concordo com o que você disse agora, mas eu me ponho a pensar em um problema político nisso, sabe? Uhum. Quando eu digo assim, olha, a verdade ela é inalcançável, na verdade, né? Ela é inalcançável. Se tem uma verdade nisso é porque ela é inalcançável. Isso tira uma legitimação do cientista, do pesquisador, porque assim, se você não vai chegar em verdade... Não tem coronavírus, né? Exatamente, chegou num ponto. Uhum. Sabe? Então, se a ciência ela é problematizável, então aquele chazinho de gengibre com limão tem o mesmo, hierarquicamente, está no mesmo lugar da vacina. Sim. Certo? E, claro, eu dei um exemplo aqui né, de um contexto recente nosso, de uma ciência específica que é biológica. Mas isso nas ciências humanas, então, é pior ainda.
Sabe, a gente está agora, por exemplo, pensando no currículo do ensino médio, por exemplo, né? Uma coisa de ciências humanas, da área de educação, mas que todo mundo mesmo, todo mundo, se faz conhecedor e detentor de um saber no mesmo patamar do que os estudiosos cientistas da educação, que está estudando isso há décadas, assim, que tem algumas verdades, alguns pressupostos, que não precisa ser verdadeiras, entendidas no ponto de vista ontológico, não é dessa verdade que eu estou querendo dizer, mas tem algo que me faz mais verdadeiro, não sei, assim, eu estou pensando no impacto político desse posicionamento. Sim. Não sei se eu me fiz entender. Sim, claro. Acho que o bolsonarismo conseguiu fazer com que os Foucaultianos tivessem que repensar a construção, a problematização da ideia de verdade. Porque, sim, vacina existe, é uma pesquisa científica e tal, mas o que faz uma ciência ser ciência? A possibilidade de refutar. Refutar dentro de um modelo teórico, né? Quando você pega lá o Popper, né? Por que a psicanálise não é uma ciência? Porque não tem como eu refutar. A psicanálise, não tem como eu dizer, isso aí é outra leitura que eu vou fazer do Édipo, não sei o quê. Não tem como dizer que a psicanálise é uma ciência, porque ela é irrefutável, né? Agora, alguns campos, por exemplo, pesquisa, vírus, vacina, pesquisa científica, lançamento de satélite, então, essas coisas, né? A construção a elaboração de alimentos, pesquisa sobre, enfim, nutrição, qualquer coisa assim, são pesquisas que são possíveis de construir uma refutação a partir de uma outra pesquisa. Então, eu percebo assim, não, por exemplo, com medicamento, esse medicamento não funciona, vou aplicar outro, olha aqui, eu refutei a anterior, ou funciona, mas causa tal ou tal coisa. Mas eu acho que quando a gente entra no campo das ciências humanas, a coisa não entra no mesmo nível de igualdade da construção da verdade. Né? Mas assim, quando você me fala assim, psicanálise não é ciência porque eu não posso refutar. Mas eu posso reproduzir clinicamente. No consultório eu tenho uma metodologia psicanalítica. Mas ainda que eu não possa refutar, mas eu tenho um grupo de controle muito bem fundamentado. E que funciona, os cartéis, etc, etc. Dizem que funciona. Dizem que funciona, pois é. Mas, assim, eu não estou querendo com isso colocar a psicanálise na ciência, não é isso. É que não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Sim. Não é então, coisa. Quando o bolsonarismo coloca para a gente algumas questões, é assim, porque eu quero. Sim. Porque falou a verdade que eu queria ouvir. Então, eu tenho o mesmo direito que o fulano de... Não está no mesmo lugar, entende? Eu acho que seria de Bom, ninguém entendeu ainda o que aconteceu, né? O bolsonarismo. Mas... Vamos fazer uma pesquisa. Só um negócio assim, interessante de pensar, que você falou das verdades, né? A minha verdade. Eu acho que essa é a grande... O que faz uma verdade ser verdadeira? Talvez o reconhecimento comunitário. Há uma comunidade que chancela aquela verdade. E o bolsonarismo é interessante, porque cada semana o Bolsonaro, por exemplo, abandona um ex-aliado. Porque, na verdade, não há uma construção coletiva de verdade, é uma construção individualista de verdade. Né? Cada um constrói a sua vontade. Eu quero não pagar multa no radar, então tira o radar. Eu quero que meu filho não use cadeirinha, então tira a cadeirinha. Lembra do início do bolsonarismo? Coisas que a gente já... Nossa, achava que nem tinha acontecido. Você tem um monte de pautas que são completamente individuais, não são movimentos coletivos, porque eu quero que meu filho fique sem cinto de segurança, vamos para as ruas para isso. Não existiu isso, né? São só pessoas dizendo suas verdades a partir de um ponto de vista narcisista, talvez, né? Não sei. Mas eu acho que é um negócio que a gente precisa se demorar mesmo, para entender, porque é um problema. Antes do bolsonarismo, por exemplo, a gente... de esquerda, das ciências humanas, criticavam o quê? O jornalismo da Globo. Durante o bolsonarismo, a gente tinha que falar assim, vai lá consultar nas fontes dos jornais para sair das fake news. Entende? Eu acho que isso que aconteceu nos últimos anos mostrou um pouco da fragilidade nossa.
Entende o que eu quero Então, dizer? Eu lembro, eu tinha um adesivo, adesivo que eu comprei de um stray edge, de um punk na rua, no street punk, em 2001, que era Foda-se a Globo. E eu perdi esse adesivo, nunca mais vi. Um dia acharam lá em casa, o companheiro da minha mãe achou e colou no carro dele, um bolsonarista. Em 2001, ele jamais compraria esse adesivo de um punk lá da 15 de novembro do Calçadão da Rua e colaria. Por quê? Em 2001 ele não faria isso? Porque a Globo era quem acabava, né, com o PT, com tudo isso. A Globo era a Globo, Gazeta do Povo, Jornal lá de Curitiba, Folha de São Paulo, etc. Tudo bem. Aconteceu alguma mutação aí, né? Porque daí, de repente, esse adesivo que eu comprei virou contra mim. Eu escrevi um texto num blog que eu tinha na juventude que era falando mal do William Bonner, falando mal do jornalismo. Se esse texto for lido hoje, ele não vai ser lido por alguém dos meus. Vai expor as raízes bolsonaristas. Isso, exatamente. Vai expor as minhas raízes bolsonaristas. Olha que curioso. Eu estou chocado com essa sessão de análise. Mas aí eu acho que a gente entra nisso. Esse é o problema. Assim, quando a gente está aqui assim, tentar sistematizar isso, né? Quando a gente está aqui na universidade produzindo ciência, a gente está produzindo conhecimento que tem mesmo que a gente esteja refutando esta verdade, a metodologia clássica lá, mas a gente tem um compromisso com a ciência, mesmo sabendo que ela é provisória. Ciências humanas é assim, a gente trabalha numa perspectiva de provisoriedade. Mas toda ciência é provisória. Sim. Exatamente. Mas que domínio, né? Que tipo de regulação a gente tem para essa provisoriedade também não cair em cima da gente, sabe? Como isso aqui, assim, suas raízes bolsonaristas. Não sei, também a gente não tem muito controle disso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, assim, essa perspectiva desconstrucionista, se é que eu posso falar assim, né? Ela é perigosa politicamente. Para a gente pensar, por exemplo, patrimônio cultural, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente já chegou em algumas situações em grupos de pesquisa que desconstrói e fala assim, puxa vida, mas não faz sentido mais esse patrimônio. Vamos destombar? Vamos estudar destombamentos. E a gente tem. Se futucar aí sabe, as publicações dos professores, já teve gente discutindo que naquele momento fazia sentido, que não tem representação mais das pessoas, não faz sentido, o grupo não reconhece aquele patrimônio como seu, não está abandonado, assim, está completamente sem sentido. Isso é possível, juridicamente é possível. Mas politicamente, o que significa isso num contexto que as imobiliárias estão assim com sangue nos olhos, procurando um metro de terra para construir coisas em lugares caríssimos? Entende? Quer dizer, você construiu um conhecimento que naquele contexto tinha uma razão de ser e era, inclusive, progressista e tal. Mas como que isso... Agora, né, com a gente conversando aqui, parece que uma das saídas é pensar pensando na universidade enquanto uma formação comunitária, é uma comunidade que está fazendo o regime de verdade ali. É diferente de cada um fazer a sua verdade individual. E eu acho que é isso que diferencia. E eu sempre dou exemplo. Quem assistiu Bacurau, levanta a mão. Os meus alunos não assistiram Bacurau ainda. É uma decepção. Fazer uma sessão de cinema. Bacurau tem uma coisa interessante, que é o final. O que acontece no final? Quem não assistiu, o que acontece no final? Eu avisei eu já tinha avisado. Né? Você tem uma comunidade que se protege e uma outra comunidade que começa a se matar. Vocês lembram do final? Que daí, aparentemente, havia um espírito comunitário. Estamos aqui fazendo um jogo, né? Estamos acompanhados, isso é uma competição, é legal, estamos jogando juntos, estamos liquidando as pessoas. Mas aí, no final, acontece, não, mas eu quero realizar o meu desejo. Eu quero fazer o que eu tenho vontade. Eu não tenho vinculação nenhuma com você.
Eu acho que essa talvez seja uma diferença, né? Nesse regime de construção de verdades, né? Não sei. Então, professor, eu vou falar, Não, eu também não. Sim. Eu É a segressa do mestre. eu percebo assim que o ser, ele é esse indivíduo, né, tem sua individualidade. Então, o método, eu olho como um método mais psicodinâmico. Como foi falado, não tem como eu compreendo, não tem como encontrar um método para várias pessoas. Eu acho que é psicodinâmico. De acordo com a essência de cada um, os movimentos de cada indivíduo. E eu vejo aí uma problemática, assim, né? Que a gente coloca isso dentro de uma ciência que trabalha com um método universal. Não sei, estou colocando isso, né? Mas eu acho que daí tem o Deleuze, né? Que coloca, né, que a caminhada no percurso, no processo que as descobertas acontecem. E algo que eu percebo assim, que o conceito, a ideia do conceito, né? Daí ainda a gente estava até falando sobre o pré-conceito. Eu vejo que esse pré-conceito, que é um conceito prévio, que não foi ampliado, que não foi aberto, que não foi explorado, ele é um pensamento inicial que parece que dentro de mim eu patrimonizo, eu não mexo mais. Não sei se você consegue compreender. Aí viram preconceitos sobre determinadas situações, formas, ações, né? Enfim. Então, é por isso que o método é psicodinâmico, por isso que eu preciso trabalhar com essas concepções de pensamentos que parece que raiz ali e não se amplia, não se abre. Não sei se você consegue me compreender. Então, eu acho que é exatamente nesse argumento que me faz, me aprisiona, talvez, a trabalhar sempre com epistemologia, para não levar muito a sério nada do que eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, levar tudo muito a sério. Não levar a sério uma coisa é um negócio que tem que levar muito a sério, né? Você não acreditar que as coisas... Você tentar trabalhar com uma perspectiva de que as coisas não são eternas, que em algum momento isso vai ser mudado, o pensamento, que aparentemente fala assim, então nada é nada. Isso é muito sério sustentar essa posição, né? É muito sério você... Porque não é só sério, é difícil. Por quê? Porque a gente estudou numa escola. A gente é fruto de um modelo de um raciocínio, que a Sueli Ronick vai falar de colonial capitalístico, né? De um raciocínio que tende a fazer caixas, tende a estabilizar, a deixar as coisas estanques. Isso não é a essência da natureza humana. Não é. Porque não existe, na verdade, a natureza humana é o que a gente quiser. A gente que estabelece o que vai ser a natureza humana, né? Se a gente quiser que seja o caos, se a gente quiser que seja a ordem, se a gente quiser que seja o acaso, se a gente quiser que seja a finalidade das coisas, etc. O que é legal de pensar na perspectiva epistemológica é tentar olhar de fora, como existem várias pessoas que dizem muitas verdades sobre o mesmo objeto. Daí você pensa assim, então a pergunta está sendo feita de um jeito equivocado, já que tem muita verdade sobre alguma coisa, todo mundo perguntando o que é isso, o que é isso, o que é isso, talvez essa pergunta tenha que ser refeita. Que não se trata de se apropriar disso e contemplar aquilo em última medida, né? Então, acho que essas questões, é por isso que a gente está aqui, né? Discutindo epistemologia, né? Para pensar que nessas formulações é interessante, né? Quando a gente pensa em patrimônio, né? Tem a coisa da estabilidade, né? Mas será que eu não posso patrimonializar o instável? Como que eu faço isso? Dentro das ferramentas da ontologia clássica eu não consigo, porque eu preciso de estabilidade para nomear meus objetos. Agora, às vezes parece, quando você quando se pensa no relativismo ou no pós-estruturalismo, o que a galera da epistemologia clássica fala? Isso aí é um oba-oba. Quantos seminários eu já dei? Que no final falam, mas então nada é nada, tudo é tudo. Eu falo,
talvez seja isso. E daí é muito assustador. E por que isso assusta? Porque a gente faz 5 horas de matemática da primeira série ao final do ensino médio, 5 horas de estudando locução adjetiva, não sei o quê. Oi? A gente está o tempo inteiro... qual que é o currículo de arte que a gente tem na escola? De filosofia e de sociologia? É tão pouco que a gente empobreceu na capacidade de refletir sobre a nossa reflexão. A gente está muito habituado a fazer conhecimentos mais técnicos, né? E isso não significa que a gente está falando assim, vamos largar tudo, vamos embora, vamos quebrar tudo. Não, porque isso não é uma perspectiva comunitária. Na verdade, por que a gente está discutindo isso? Para evitar que existam linhas de pensamento que sufoquem existências que não cabem nessas linhas de pensamento. É só isso. A gente só está discutindo isso com essa finalidade, evitar que o totalitarismo, que uma teoria seja totalitária, que uma intervenção psicológica seja totalitária, que uma salvaguarda seja totalitária. Né? O que não significa que não é para ter intervenção psicológica, não é para Isso, exatamente. Exatamente. Não significa que é para... vamos implodir o programa porque tem a palavra patrimônio. E aí, não tem nada a ver. O patrimônio, se a gente for parar para pensar, é uma das nossas tentativas pós-morte, inclusive, de estabilidade. Né? É aquele momento que você fala assim, nossa, mas isso aqui é tão precioso, tão precioso, tão precioso que vai ser herança para as gerações futuras. Sem nem te passar pela cabeça se as gerações futuras estão interessadas nisso. Mas você está decidindo que é importante. Né? E é uma coisa pós-morte, assim. É louco. Dentro de mim, o patrimônio não tem também. É muita permanência. E, enfim, né? Aí a gente pode relativizar isso, mas assim, também não é para implodir isso e jogar fora. Porque alguma instabilidade a gente precisa. Sim. A nossa forma de organização social, né, deseja uma certa estabilidade. Até para quebrar algumas coisas também, porque se não tiver coisa para quebrar também... A gente faz conceito, né? A linguagem é isso, né? A linguagem precisa da generalização. A questão é que a gente acha que quando você encontra a palavra para nomear a coisa, é como se acabasse. Eu não preciso mais discutir essa palavra que eu encontrei para nomear tal coisa. É o Borodá que coloca, né? A língua escraviza. E a linguagem liberta. Porque a linguagem é o lugar do sujeito. E a partir do momento que você se coloca na língua, você vai abrir espaços diferentes a partir da tua relação com a língua. Sim, exatamente. Por isso que a linguagem permite fluxos. Sim. A língua é fascista. A linguagem abre a liberdade. Dependendo da relação que você tem com a língua, né? Se você tem uma relação com a língua opressiva, a tua linguagem também vai ser limitada a essa opressão. É tudo jogo, né? Pode ser mais aberto ou menos. Sim. Se a gente pensa, né, a necessidade de classificar as coisas, né, que é um pouco isso. Uma palavra, ela é a classificação de algo. Então, eu falo cadeira. Estou classificando algum objeto que existe no mundo. Né? Então, estou classificando. Aí depois eu faço derivações dessa classificação. Ela é importante, ela é necessária, ela faz parte até do desenvolvimento. As crianças começam a se apropriar da linguagem fazendo classificação. Depois que ela faz lá mãe, outro, né, o que é mamãe, que não é uma classificação propriamente, né, que ela começa qual que é o interesse de uma criança pequena? É cores, é carro, moto, caminhão, né? É pássaro, é boi, é vaca, é inseto. Isso, começa a fazer a classificação, que é legal. Aí é muito legal que daí um dia a criança fala assim, o meu azul pode ser o seu verde, né? Essas reflexões filosóficas. E aí a gente corta. A classificação, a seleção. Você vai classificando e vai selecionando. O que a gente escolhe classificar? Classificando, você também vai selecionando. Sim. Meu filho me entregava uma letra R e falava assim, toma aqui, mamãe, o seu T. Que o nome dele era Petel. Então, a primeira letra de todo mundo tem o seu T. É fantástico. Que legal. Todo mundo tem seu T. De repente, quando
professor coloca o seguinte, a ideia de, existe uma criança que é uma vaca. Na minha cabeça agora, de forma lógica, pareceu uma vaca holandesa no jardim. Estou vendo na cabeça de alguém, apareceu uma vaquinha preta, outra branca, e aí a gente tem outra limitação da linguagem também. Eu acho que tem dois campos que ali tem uma discussão aí. Um ponto, por exemplo, quando a gente vai na Ilíada, na Odisseia, escreve que não tinha a palavra azul, por exemplo. Quando escreveu o céu, tem laranja, tem roxo, tem zero para cor cinza, não tem azul. Não por uma limitação biológica, é onde eu sei, né? Para mim nada a respeito, mas não se tem na linguagem. E a gente vai lá e lacuna da capacidade simbólica dos dizeres, a partir da linguagem, a gente traz a outra discussão, que até está no papel do professor, genealogia da moral. Sim. Hoje você tem, por exemplo, o símbolo que se discutiu que é neoliberal, uma outra ótica. Total significado na sua gênese e a própria caminho. Para entender, talvez, a representação hoje do patrimônio, quanto ele influencia na formação que se entende por patrimônio. Isso vai elucidar o direito simbólico ou não. Não sei se é coerente. Me parece que sim, sim. Mas foi propriamente uma pergunta? Não, não foi, né? Foi eu não sei o que responder. O patrimônio é capaz de elucidar, a partir de uma linguagem, uma narrativa, tá. essa questão simbólica da palavra. Então, se diz já o esquizofrênico. Talvez algum não tenha entendimento como patologia. Sim. Nessa ótica. Sim. Me parece que talvez o patrimônio precise se apropriar desse tipo de lógica, né? De entender a linguagem provisória, isso que a gente está falando, acho que sim, né? E não aquela coisa impositiva, a partir de agora a gente respeita isso aqui. Isso aqui a gente... A linguagem é fluida, né? É associada ao momento histórico, é associada ao contexto. Você vai expandir a partir das relações que você tem com o mundo. Sim, sim. Não. Sim, exatamente. Só assim, em termos práticos, a gente não combinou nada, já são 3h30, a gente dá uma paradinha às 4, pode ser? Vocês que sabem, porque eu não vou, eu já forcei vocês a esperarem aqui, eu não vou forçar vocês a mais nada. Eu acho, não sei como que vocês estão, assim, a gente vai até 4 e um pouquinho, assim, temos, é horário de aula. A aula termina às 6, né? Então, seguimos até as 4, isso? Pode ser? Pode ser? 4h30. 4h. Então, passo para um subtítulo que eu fiz aqui, que são as bases sobre as bases teóricas, então, para pensar a epistemologia. Bom, vamos tentar dissertar um pouco sobre o entendimento agora de epistemologia. Segundo o dicionário de filosofia, tem o dicionário do Nicola Abbagnano, algo assim. O verbete, quando você chega no verbete epistemologia, isso é um vocabulário de filosofia mais clássico, mais antigo. Então, quando você chega no verbete epistemologia, ele manda para outro, que é teoria do conhecimento, o que é interessante porque deixa um pouco mais presente sobre o que a gente está falando. As teorias sobre a apropriação, é uma teoria sobre as teorias de conhecer, né? Então, antes disso, quando a gente manda para a epistemologia e vai para a teoria do conhecimento, tem uma distinção clássica que aparece, que também a gente aprende no ensino médio. Olha só, se a gente tivesse aula de filosofia no ensino médio, como tem de matemática, é só porque eu tive trauma de matemática que eu fico falando. Mas se a gente tivesse, a gente lembraria que a gente aprendeu a distinção entre doxa e episteme no mito da caverna. Mito da caverna, ok, né? Platão, a República, livro 7 e tal, mito da caverna, né? Então, você tem lá doxa e episteme, porque ali está tentando se estabelecer uma teoria do conhecimento. Por doxa, podemos entender aqui como... Então, eu tenho uma... Alguém pode ler a citação número 1? É a parte interativa.
Doxa. Posso ler? Doxa, simples opinião. O termo grego encerra a significação de uma certa noção de julgamento e sentimento, no sentido de resolução e decisão parcial, baseada unicamente nos dados presentes. Isso implica que doxa é compreendida como um certo juízo subjetivo que tem valor apenas momentâneo, um juízo que não poderá ser referência ética, pois tem presente e possibilidade da falsidade das crenças que suportam a ação. Página 370. Obrigada, professora. Se a gente fosse sublinhar algumas coisas aqui dessa citação, eu diria, né, a ideia de um juízo subjetivo, a perspectiva de que ela é baseada unicamente nos dados presentes que eu estou enxergando ali, então as sombras projetadas, né, na parede da caverna, e um juízo que não poderá ser referência ética, também é algo interessante. A perspectiva, talvez aqui a gente possa, retomando o que a gente estava falando antes das vacinas ou dos movimentos, né, que a gente tem acompanhado, o bolsonarismo, etc. Ali você tem juízos subjetivos que acabam tentando se universalizar, né, se universalizar a partir de um desejo super narcísico e tal, né? Então, a gente não está falando, não é uma doxologia, né? A gente está falando de uma epistemologia. E a episteme é o termo que vai ser utilizado, então, para diferenciar na teoria ali, que o Platão está mostrando lá no mito da caverna e tal. Aí a gente tem a citação 2. Alguém? Por favor. 2. Episteme. É vista como uma técnica, uma habilidade para fazer algo, um tipo de saber que tem seu suporte no conhecimento especializado e preciso da coisa. Página 374. Obrigado. A gente tem aqui, né, a técnica, que vem da palavra técnica, e que também pode ser traduzido por arte, que é essa capacidade pré-pensada de manejo, é uma técnica de manejo e de maleabilidade diante de uma situação a partir de uma ação previamente pensada e estabelecida, né? Há, então, um conhecimento, há uma episteme aí, diferente da doxa. Então, quando você tem uma técnica, uma arte de fazer alguma coisa, né? Acho legal pensar a arte quando se fala não só no sentido artístico, mas, por exemplo, uma arte de pesquisar, uma arte de manejar um instrumento industrial, não necessariamente um instrumento musical, né? Isso implica uma episteme, um conhecimento que é partilhado, um conhecimento que é chancelado por outras pessoas, um conhecimento que pode, de algum modo, ser replicado, né? Bom, trata-se de um conhecimento que envolve um manejo que obedece determinadas regras de funcionamento, que se aproxima ou se apropria, procura se apropriar do que seria verdadeiro. Então, lembra que a gente estava discutindo a questão da verdade, né? Mas nesse modelo da ontologia clássica, o Platão mesmo vai insistir isso, Aristóteles, toda essa lógica aí, da gente se apropriar, né, do que é, onde está o que é, onde está a verdade. A episteme, não coloquei, tinha mais uma citação, mas eu não coloquei, né? Você adquire o conteúdo de saber pleno de certeza. Isso é legal, hein? Uhum. O saber evidente que está ligado diretamente com a realidade da ideia. É bem a parte mais legal, não coloquei aqui. Não, tá aqui. Tá aí? Tá aqui, ó. Continuava, desculpa. Eu te cortei.
Então, isso aí, adquire um conteúdo de saber pleno de certeza, um saber evidente que está ligado diretamente com a realidade da ideia. Bom, no dicionário de filosofia que eu tinha comentado antes, temos a seguinte formulação contida ao longo do verbete conhecimento. Então, alguém lê a citação 3? Por favor, gente. Conhecimento. Conheço X significa, salvo limitações, que sou capaz de pôr em prática procedimentos que possibilitam a descrição, o cálculo ou a previsão. De X, portanto, significa pessoal ou subjetivo. De C, que se considerado secundário e derivado, o significado primário é o objetivo. E impessoal, como acima exposto. Muito obrigado. Observem aí, se a gente pode sublinhar, objetivo impessoal. Né? Já tem uma raiz de que o conhecimento é neutro. Olha só, uma das grandes falácias do moderno, né? da filosofia moderna e tal. Né? Que há aí, e que o subjetivo, então, ele não faz parte do conhecimento. Gente, a gente está trabalhando com narrativa de vida, está trabalhando com patrimônio material, está trabalhando com ritos, com práticas que se transmitem a partir de arranjos subjetivos das comunidades, né? E isso não pode ser entendido dentro desse campo da filosofia como conhecimento. Por quê? Porque tem esse viés subjetivo. Na sequência desse mesmo verbete, em referência a Platão, Nicola Abbagnano afirma, citação número 4. Posso ver? Para Platão, conhecer é estabelecer uma relação de identidade com o objeto em cada caso, ou uma relação que se aproxime o máximo possível da identidade. Olha que legal. O conhecimento idêntico, quando você fala idêntico, você está dizendo que você está, de algum modo, replicando por outra via, inteiramente, aquele objeto que você está dizendo conhecer. Um idealismo, né? Próprio do Platão, né? Lembra do que tinha lá no Platão, do mundo das ideias também? Essa coisa do mundo das ideias, realidade. Existe um mundo paralelo, onde todas as coisas são perfeitas, a gente tenta, enfim, se aproximar disso. Aí o Platão até despreza o artista, porque o artista imita a imitação. O artista é uma tristeza. Porque quando ele vai fazer, né, para vocês terem tanta como o Platão... Como? Isso, cigarrinho de artista, né? O artista, ele está imitando ou, por exemplo, uma obra aqui, essa é uma imitação de uma imitação, isso aqui é uma replicação de um galão, né? É uma replicação de um galão. Por exemplo, foi um artista que concebeu um designer, ele está replicando um galão, que é um galão. Isso, tem aquela coisa do... É baseado no Platão. Conhecem essa tela do Magritte? Você tem duas replicações, então, porque você está cada vez mais afastado do objeto real verdadeiro. Olhem que problemático. E na sequência, no verbete, aí ele remete lá, teoria do conhecimento. Eu estava falando do verbete conhecimento. Daí, quando a gente segue para a teoria do conhecimento, o autor considera que esse campo, que é sinônimo, então, para ele de epistemologia, perdeu espaço para o que chama de metodologia, ou seja, a análise das condições do limite de validade dos procedimentos de investigação e dos instrumentos linguísticos do saber científico. O conhecimento, ou o estudo sobre o conhecimento, pensando na epistemologia, é então sustentado, ao menos a partir das escolhas dos estratos que eu trouxe aqui para vocês, enquanto algo que tem um valor de verdade, cujo saber se deu a partir de determinados procedimentos metodológicos. Então, tem uma metodologia, eu discuto a metodologia, quem está fazendo, né, a própria dissertação, a tese ou o trabalho de conclusão de curso, você passa boa parte do tempo discutindo a tua metodologia. Por quê? Porque a tua metodologia será capaz de melhor circunscrever aquele objeto que você está falando. Né?
Não é para deixar de fazer isso. Não estamos falando para deixar de fazer isso. Mas a gente tem que olhar para que metodologias existem, que a gente usa, e o que a gente faz com os resultados que a gente extrai a partir dessas metodologias. Ou o que essas metodologias permitem selecionar ou excluem, né? Isso nunca pode deixar de ser visto. Há ainda um pressuposto de que há um conhecedor e um conhecido. Uma piadinha aqui com significante e significado, os psicanalistas, né? Então, há um conhecedor e há um conhecido. Um agente de saber e um objeto a ser captado por esse agente de saber. Quero trazer mais uma acepção, que é extraída de um dicionário de língua portuguesa, então, que parece resumir bem, para alinharmos nosso entendimento, nesse primeiro encontro de seminário, sobre epistemologia. Alguém pode ler a número 7? Gente, eu preciso de água, eu não peguei. Obrigado. Epistemologia. 1. Reflexão geral em torno da natureza. Etapas e limites do conhecimento humano. Especial ali? Acho que é especialmente. Especialmente, das relações que se estabelecem entre o sujeito indagativo e o objeto inverno. As duas polaridades tradicionais do processo cognitivo, teoria do conhecimento. 2. Frequente estudo dos postulados, conclusões e métodos dos diferentes ramos do saber científico, ou das teorias e práticas em geral, avaliadas em sua validade cognitiva ou descritas em suas trajetórias evolutivas, seus paradigmas estruturais ou suas relações com a sociedade e a história, teoria da ciência populares. Muito obrigado. É muito interessante que tem uma palavra aí já na primeira linha ali, que é em torno da natureza. O que é a natureza? Isso já é um discurso, né? E aí relações que se estabelecem entre um sujeito indagativo e um objeto inerte. Então, isso que eu estava falando do conhecedor, do conhecido, né? Tudo já está escrito, né? Polaridades tradicionais do processo cognitivo. E aí, observem lá que no final de cada acepção, eu pulei uma acepção que era... não pulei não, coloquei a 1 e a 2. Que ele coloca a teoria do conhecimento. E daí a segunda acepção, no final, ele coloca a teoria da ciência, né? Essa é uma distinção que merece ser observada, né? Quando ele se refere, ele é avaliado em sua validade cognitiva. Em que sentido? Me parece, né, que aqui ele está falando de uma validade racional, de razão. Racional. Então, isso é a validade cognitiva, pelo que eu tenho entendido aqui, né? Pelo conhecimento. Então, faz sentido, né? Está dentro, isso está dentro do campo da razão, da racionalidade e tal, né? A epistemologia tem essa condição de, por exemplo, tem que avaliar Sim, a epistemologia, a teoria do conhecimento, na verdade, antes da gente discutir epistemologia propriamente dita, ela tem um pouco essa prerrogativa. Até a década de 50, 60, quando você tem lá o pós-estruturalismo, que daí você vai fazer uma reflexão sobre as teorias do conhecimento. Porque até não sei se dá para dizer até então, mas tradicionalmente você tinha... chegamos no suprassumo sobre o que é a verdade do mundo. Deus é um matemático. Quem falou isso, será? Deve ter sido Leibniz, deve ter sido Newton, deve ter sido Descartes. Eu consigo pensar, é alguém aí desse grupo, né? Deus é um matemático, né? Concluímos, a partir da análise dos astros, dos movimentos, que eu consigo prever que dia vai aparecer Júpiter, quando vai ter um eclipse, né? As marés,
há um cálculo aí que eu consigo fazer. Então, me parece que a verdade está na matemática. Você tem esse paradigma que se sustenta ali por um tempo. E aí, depois que isso possibilita, por exemplo, a construção de máquinas, né, a fabricação de relógios, que isso foi um negócio super, né, os autômatos que se faziam, então bonecos que procuravam reproduzir os movimentos humanos, isso no século XVIII, XIX, você tem lá um conjunto de acepções científicas que se pretendem matematizar o mundo. Então você tem lá, até hoje, isso que a gente estava falando aqui antes, a gente usa isso para validar certos conhecimentos. Por exemplo, na fabricação de vacina, né? Você vai usar estatística, que é uma ciência humana, né? Na verdade, estatística. Você vai usar o cálculo de probabilidades e tal. Por exemplo, quando você vê psicofármaco, estudo com psicofármaco, é muito interessante, porque ele não funciona com todo mundo. E está escrito na bula. Você olha lá, você vai ter 10% das pessoas têm reação assim, 5 assim, 1 assim. A estatística é um negócio muito legal para o estatístico não se compromete com nada, né? Porque se ele coloca 0,001, ele sempre vai dizer que ele está certo, né? Embora, ao mesmo tempo, ele vai se comprometer, né, com esses estudos que permitem validar alguns instrumentos, né? Por exemplo, a eficácia de algum medicamento ou não. Mas eu acho que quando a gente fala, então, a epistemologia como um campo, como uma teoria do conhecimento, é um pouco isso. Há um jeito certo de pensar o mundo. É o meu, eu descobri aqui. É a matemática, é a razão, é a racionalidade, etc. A partir da década de 50, na verdade, antes, você pensa... Eu já vou falar um pouco, muito brevemente, mas você tem um pessoal que começa a falar, não, mas tem um monte de gente dizendo, ele diz que o conhecimento é isso, outro diz que a verdade é aquilo, outro diz que a verdade é não sei o quê, então eu acho que a verdade é mais uma formação discursiva. Aí você tem um outro campo de debate da epistemologia, que é pensar o que se tem pensado. Merci. O Guilherme gostou do seu francês agora. É merci. Merci. Adorou. É um francês decolonizado. Tranquilo? Beleza. Em resumo, então, na primeira acepção, nós temos a teoria do conhecimento e será mais proximamente da segunda acepção que estaremos trabalhando aqui, onde a epistemologia figura enquanto teoria da ciência. A ciência vira um objeto de estudo. Essa é a diferença. Antes eu estou procurando qual que é o melhor conhecimento na primeira acepção, qual que é a melhor forma de enxergar o mundo. Depois eu vou, quando eu falo em teoria da ciência, vamos olhar as formas de enxergar o mundo? Entende? Eu não quero descobrir qual que é a melhor forma de enxergar o mundo. Eu quero ver como que, em alguns lugares, umas formas de enxergar o mundo, de validar a verdade, funcionam, em outros lugares não. Uma época funcionou assim, outra época funcionou assim. Essa é a diferença entre uma teoria do conhecimento e uma teoria da ciência. Você trabalha historicamente e cientificamente. Isso, exatamente. Eu quero ver se eu trago para os próximos ou para os últimos um pouco da epistemologia histórica do Canguilhem, que é fenomenal, assim, disso de trabalhar histórica e cientificamente ao mesmo tempo. Porque discutir história da ciência é um negócio muito interessante. Bom, então, na primeira, teoria do conhecimento, e aqui a gente vai se ater mais a entender a epistemologia como teoria da ciência. Tem-se nesse pressuposto um ganho, acreditamos, pois mostra que a ciência também está dentro de um regime de verdades que faz com que, dado o lugar que ocupa, seus discursos sejam validados na polis ou na cultura geral em que está inserido. Então, a ciência sempre ela tem uma validade. Mesmo na fake news, quando você espalha uma fake news, você fala, o doutor não sei o quê, não fala isso? Lá da Universidade de Massachusetts, né, disse que se você fizer saudação ao sol, o yoga promete, não sei o quê, né? Você coloca o quê? Qual é a chancela que você quer conseguir para dar certo essa fake news? O título de doutor, né? Ou a Universidade em Massachusetts, Ohio, né? Michigan, né? Esse discurso, né? Então, exatamente.
mesmo as pessoas que completamente científicas sabem que aí tem um poder, né? Esse título, né? Tem um poder. E é Como... engraçado que essa embora pelas mesmas pessoas que não contestam o título, contestam muito legal. Incoerente. É. Porque é um jogo, né? Sim. Porque no fundo, Sabem. Desde que existe o inconsciente, a gente pode dizer que existe. Daí a gente pode fazer essa formulação. Quem não tem consciente, eu não tenho. Tem-se nesse pressuposto, já li essa parte, né, que é a parte que é a polis que dá essa validade, né, para a teoria da ciência. Tendo isso em vista, podemos apresentar uma frase sumária a partir do modelo de investigação que nos inspira. Tomamos como ponto de partida as teorias que problematizam categorias essencialistas de pensar, sobretudo da filosofia e das ciências humanas. O que é uma categoria essencialista de pensar? O que é a essência? O que é essencialismo? O que vem na cabeça quando fala essencialismo? Estou tentando deixar dinâmica essa minha leitura aqui, ó. Eles sabem, eles já estudaram isso lá no, pelo menos os doutorandos sabem, quem fez o mestrado com a gente sabe, né? O que é essencialismo? Um pensamento essencialista. Inconscientemente vocês sabem. A gente pode pensar, né, essa perspectiva de que existe uma essência em alguma coisa. Então, que existe uma verdade última lá, capturada, e e naturalizada. Então, às vezes, aí, a gente sabe que a ideia de essência, às vezes, se mistura o conceito de essência com o conceito de natural. Isso é natural. Isso é dele mesmo. Isso é típico. Isso é a essência dessa pessoa. É próprio. Né? Ou, como a gente vai problematizar, o Canguilhão vai problematizar muitas vezes, que é a ideia de normal. Que o normal, que é uma frequência estatística, quando aparece a maior frequência de uma manifestação humana, ela é entendida como essencial, no sentido de que ela corresponde à essência. Só que o normal é só uma frequência estatística. O normal é a maioria, é a média. A média é maior. Mas né? a média pode ser medíocre. A média é medíocre, né? A média é medíocre. A média é sinônimo. É sinônimo. Então você tem um pressuposto essencialista, muitas vezes, quando a gente acredita que se a maioria faz, é porque é o que deve ser feito, né? É o certo, é o natural. Primeiro que natural não existe também, que nem humano a gente nasce, se você for observar bem. Pega o bebê e deixa só dar comida e calor e cuidados de higiene e não conversa com ele. O que vai acontecer? Né? Será que ele se humaniza? E quais são as formas de humanização? Só crianças que falam? Né? Não, né? Mas a própria ideia de humano, ela também tem que ser fluida. Bom, falamos então de um modo de pensar que problematiza, né, essas categorias essencialistas de pensar. Por exemplo, se eu falo o patrimônio, qual que é a essência do patrimônio imaterial? Qual que é a essência, né? Falamos também de um modo de pensar que problematiza até o estruturalismo e vem, então, sendo lido muitas vezes como pós-estruturalismo. Não por ter uma identificação com a noção de estrutura, porque esse termo pós-estruturalismo, eu não sei se ele é muito adequado, né? Porque não é necessariamente uma ruptura ou algo que se construi a partir da antropologia estrutural do Lévi-Strauss, mas talvez seja mais por ser uma coisa outra, né? Pelo que veio depois do estruturalismo. Não sei, esse termo pós-estruturalismo. Pelo que veio depois, né? E não porque tem alguma relação com o estruturalismo. O Foucault tem uma... O Piaget disse que o Foucault era estruturalista, viram essa entrevista? O Piaget disse que o Foucault é um estruturalista. Daí o Foucault falou, o Piaget disse isso porque nunca me leu, de verdade. Um dia a gente faz um podcast de fofoca.
quando a gente vai, então, pensar no que veio depois do estruturalismo, depois desse pensamento estruturalista, que é, sobretudo, a partir do Lévi-Strauss ou da linguística estrutural, do Fernand de Saussure, ele vem rever as modalidades ontológicas da filosofia a respeito da ideia de natureza humana e de essência. As vertentes que vêm depois, e aí eu lembro até um que é menos... Eu sei que aqui no programa usam, porque eu li as dissertações, né? O Stuart Hall, conhecem, né? Devem conhecer, deve ser leitura básica, né? Então, ele tem um texto chamado Quem Precisa de Identidade, e aí é muito legal aquilo que ele comenta lá no início do texto, que é escrever sob rasura, né? Então, essa palavra identidade eu vou colocar aqui, mas eu vou passar um risco aqui, porque ela é boa, mas não tanto, né? É uma coisa assim, tá ali e tal, né? Tem, enfim. Ele propõe identidades. Isso. É um texto bem fácil de ler, né? Tranquilo, né? Parece... Por isso é que eu falei que eles sabem o que é essencialismo. Porque eles... Nossa, esse texto Bom, e não só sobre essa questão, né, da identidade, que também acaba sendo pensada sobre rasura, mas também essa relação sujeito-objeto, né, a relação pesquisador-pesquisado, a ideia de ordenamento causal. Então, se acontece uma coisa, consequentemente, aquilo vai se dar na sequência, né? Então, coloque Mozart para o seu filho ouvir quando você estiver grávida e ele vai gostar de matemática quando... Já ouviram essas pesquisas? Então, esse tipo de ordenamento causal que existe. Se alguém fez isso, quiser compartilhar se deu certo... Olha, Mozart eu não sei. Mas... era Chopin, errei. E para disparar o mote desse trabalho de pesquisa, também eu queria extrair um exemplo oriundo da problematização das perspectivas de gênero, célebre, conhecido, né, no trabalho Problemas de Gênero, da Judith Butler. E, se alguém puder ler, a citação 9, é muito interessante, ela é a introdução do Problemas de Gênero, e é como se a gente fosse utilizar esse modelo de trabalho da Judith Butler, porque a gente vai desenvolver aqui, né, hoje, nos próximos encontros. Alguém pode ler a citação 9? O que acontece no sujeito é a estabilidade das categorias de gênero quando o regime epistemológico da presunção da heterossexualidade explicitando-se como produtor essas categorias ostensivamente, mas como questionar o sistema epistemológico? Esqueci de colocar uma interrogaçãozinha aqui, né? Gente, tem um monte de palavras aí que não são palavras que a gente conversa no bar, né? Eu estava lá problematizando ontológico, epistemológico, ostensivamente, né? Regime epistemológico, categoria de gênero, tarará. Mas é um pouco que a gente vinha trabalhando até agora, né? Eu só estou mostrando que eu não estou falando sozinho. Que a gente tem uma comunidade, então, chancelando um pouco esse discurso. O que é interessante da Judith Butler? Que ela vai problematizar essa ideia, a categoria de gênero, né? O que é gênero? É verdade, gênero. Da taxonomia também, reino, filo, ordem, gênero, né? Gênero das cinturas e tal, né? Gênero literário, exatamente, né? Então, o gênero ali acaba entrando na forma de existência do sujeito também, fazendo uma estabilidade do gênero. Tem o gênero do discurso. Mas todos eles trazem estabilidade. Estabilidade. Sim. Vai ter estabilidade. Sim. Então, você tem lá, né, aqui a gente está falando do masculino e do feminino, uma estabilidade, que quando você pressupõe isso, quem não está aqui entre o masculino e o feminino precisa estar. Então, vamos corrigir, né? Não é assim?
Então, você tem lá várias... E uma outra mistura que ela vai problematizar, que é a heterossexualidade compulsória. A partir do momento em que você tem um gênero, você vai se sentir orientado sexualmente para o gênero oposto, né? E esse regime epistemológico da presunção da heterossexualidade, então, ela está falando assim, olha, o jeito que estamos discutindo o gênero precisa debater algumas presunções, ou seja, existem ideias pré-concebidas que também não são naturais, não têm uma essência, são só uma construção discursiva, né? Então, esse regime é desmascarado, explicitando-se como produtor e reificador. Reificador é essa palavra, ok? Que transforma a coisa em coisa, né? Que coisifica. Né? Reificador das categorias ostensivamente ontológicas. O que é ostensivo? Eu acho interessante falar etimologia nessa palavra, né? Porque rei de res. Né? E por vezes as pessoas vão entender rei, né? Como aquele supremo, né? E esse rei de res. Uma coisa. E o ostensivamente ontológico é muito legal essa palavra ostensivamente. O que é ostentar? Todo mundo sabe o que é ostentar. Né? Ou as rondas ostensivas, Tobias Aguiar, sabe o que eu estou falando? A Rota, Polícia de São Paulo. O que é uma ronda ostensiva? O que é ostensivamente ontológico? O que é ostentação na balada? É você mostrar, é você mijar na parede e mostrar, estou aqui. Tá? Então, você tem uma categoria ostensivamente ontológica. Então, é uma ontologia que se demarca, que faz raiz, que está encalacrada, e que não só está encalacrada, como quer mostrar para as pessoas que é esse jeito que deve existir. Homem, mulher, heterossexualidade compulsória. É isso que a gente está problematizando aqui. E é isso, a gente não está discutindo isso aqui, necessariamente, essas categorias, a gente vai discutir como outras categorias talvez também estejam aí, né, querendo ostensivamente se ostentar aí, né, e de algum modo colonizar e asfixiar qualquer outra ontologia. Isso, exatamente. Eu grifei algumas palavras. Vocês podem. Eu não sei se na hora que eu passei para cá ficou em itálico. Estabilidade, então regime epistemológico, presunção, ostensivamente, na intenção de explorar a estrutura do argumento da Judith Butler, mais para explorar essa estrutura do que para explorar as elaborações dela sobre gênero. Faço isso para ressaltar aqui para vocês o nosso pressuposto de trabalho que ambiciona fortalecer ou mesmo utilizar de um regime epistêmico que esteja emancipado da necessidade de estabilizar um objeto. Olhem o título, a gente está falando de salvaguardar o movimento. A gente tem que pensar em como é que a gente vai fazer a salvaguarda de algo que está em movimento. Né? E como é que a gente vai fazer uma construção em ciências humanas que se emancipe da necessidade de dar uma estabilidade para o objeto. Que seja emancipado da presunção da separação sujeito, que esteja emancipado dessas categorias ontológicas, extensivamente ontológicas, que ostentam uma oposição, que exibem, que mostram e assombram as outras ontologias. Como mostra Butler, existem categorias fundacionais de sexo, gênero e desejo, pressupostas enquanto portadoras de determinada natureza, que em tal ontologia clássica se mostra ostensiva. Há uma natureza humana, é isso que tem que ser feito, é desse jeito que tem que acontecer. Cabe a nós tentarmos nos debruçar aqui sobre as supostas categorias fundacionais que estariam atribuídas à noção de patrimônio e verificar de que modo elas impactam no conjunto de pesquisas e indagações sobre tal campo. Pensaremos assim desde os pressupostos de Foucault a respeito da crítica genealógica. Ao invés de nos debruçarmos sobre a essência ou a verdade do patrimônio imaterial, investigaremos as apostas políticas, eu cito Butler, os efeitos de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e diversos. Nesse sentido, conforme Foucault ressalta em Nietzsche, a genealogia e a história, a genealogia é um procedimento que se opõe pela pesquisa pela origem de algo. Puxa vida. Alguém aqui é bom em alemão?
Eu tenho medo, nessa região, eu tenho medo de falar. Né? Mas quando a gente fala de pesquisa de origem, né, tem dois tipos. A gente pode pensar uma pesquisa de origem primeira, lá, anterior, e uma pesquisa de originação, como as coisas aparecem. Né? A genealogia é um pouco isso. Uma emergência, isso, um surgimento. Não se trata, então, de buscar uma origem primeira das coisas. Para nós aqui, estaremos trabalhando com uma pesquisa para nós aqui, que estaremos trabalhando com uma pesquisa em epistemologia, estaremos alinhados ao trabalho de Foucault dentro desse aspecto. Como escreveu nesse texto Nietzsche, A Genealogia e a História, tem uma citação dele, que é bastante longa, mas, como nós temos tempo, eu acho que a gente poderia ler. A 11? A número 11, por favor. Por que Nietzsche, genealogista, recusa a pesquisa da origem, e aí alemão eu não sei falar, porque, primeiramente, trata-se, nesse caso, de um esforço para nela captar a essência exata da coisa, sua mais pura possibilidade, sua identidade cuidadosamente guardada em si mesma, sua forma imóvel e anterior a tudo que é externo, acidenta e sucessivo. Legal. Sucessivo. Procurar tal origem é tentar reconhecer o que era antes, ou aquilo mesmo, de uma imagem exatamente adequada a si. Exatamente, acho Exatamente. É tomar como acidentais todas as peripécias que puderam ocorrer, todas as artimanhas, todos os disfarces, é querer tirar todas as máscaras para finalmente desvelar uma identidade primeira. Ora, se o genealogista tem o cuidado de escutar a história em vez de crer na metafísica, o que ele aprende? Que por trás das coisas há, entre aspas, algo completamente diferente, fecha aspas. Não absolutamente seu segredo essencial e sem data, mas o segredo de que elas são sem essência, ou que sua essência foi construída peça por peça a partir de figuras que lhe eram estranhas. Não é lindo? Maravilhoso. É lindo, né? Na história, no curso de história, quem fez história aqui, historiadores, vão ler isso em Mark Bloch. Vocês lembram disso? Porque o historiador é um cara que o historiador é um cara que tem tara pela origem. Os historiadores antigos, né? Do historicismo. E quem não é historiador e quer fazer história de alguma coisa, vai buscar a origem. Como é essa origem primeira, né? Que, na verdade, não chega em lugar nenhum. Porque o que nos interessa mesmo é a originação. Essas emergências de diferenças disso mesmo ao longo do processo. E é muito curioso, né? Porque esse texto aqui é de 71, o Bloch é da década de 50, 40. Bloch está lá no início de 20, né? 20, ó. 29. E ainda você escuta, por exemplo, em psicologia, né, que é o meu campo, quando começou a sua doença, né? Qual é o trauma? Vamos encontrar o trauma. O psicanalista faz isso, né? Vamos encontrar o trauma, porque a partir desse trauma, pronto, não entendeu. Aconteceu uma experiência traumática? Aconteceu. Ok, não estamos falando que não aconteceu. Mas o teu presente é um conjunto de originações. E talvez o trauma seja exatamente no momento que você significou que ele acontecido, claro, como uma violência, por exemplo. Sim, o trauma é uma experiência do presente, não do passado. O trauma é um aparecimento que emerge no presente. E no campo do patrimônio, a gente fica procurando isso, tá? Por que tal coisa é importante? Porque aí vai ver a história da origem daquela coisa. Aí não faz sentido mais. O presente não faz sentido. Por isso que os patrimônios, na verdade, ficam abandonados. Porque a origem não tem sentido nenhum. Sim. Bom, nesse seminário, então, encontraremos na vertente genealógica um amparo para a investigação dos pressupostos epistemológicos utilizados na construção de saberes sobre o patrimônio imaterial. Não se trata da ambição de analisar as forças das formações discursivas, mas sim investigar se elas, ao abordarem as formações discursivas, ao abordarem características consideradas próprias do patrimônio imaterial,
reificam os objetos analisados, ou, se de alguma forma, conseguem aprender em seu modelo epistemológico as características não cristalizadas de tal modalidade patrimonial. O que está não cristalizado aí que é interessante, talvez, né? E não o que a gente vai cristalizar. Nesse sentido, eu evoco uma das primeiras dissertações defendidas aqui no programa, no ano de 2010, por Letícia Ribas Bor. Isso, bom. Bom. O outro sobrenome a gente não... O outro eu não vou ler aqui, que é muito difícil. Intitulada Patrimônio Histórico e Cultural na Ilha da Ilha da Rita, refletindo sobre identidade e herança cultural, cujo termo identidade aparece no título. Esse termo não pode passar despercebido, não por ser dotado aí no trabalho dela como uma palavra essencialista, mas sim como um componente que no trabalho dela é significativamente esmiuçado, utilizando Stuart Hall, autor que na dissertação convoca em seu primeiro capítulo na construção da baliza da análise da história oral de 3 moradores que ela entrevista para fazer essa dissertação. Conforme Bohr, cadê? Número 12. Olha que legal, gente. É uma das primeiras, o primeiro ano que tem dissertação defendida, publicada no programa. Olha que legal essa passagem. Alguém pode ler a 12? Não é o que cristalizar, mas sim trazer novamente à tona reflexões sobre a necessidade de preservação, manutenção natural, cultural da ilha da Rita para aqueles que vivem. Viu que legal? Você tem aqui uma nuance muito importante. Né? Há um cuidado, não se trata de cristalizar. Há uma outra coisa que a gente quer fazer, há uma preservação e manutenção, mas não é uma preservação e manutenção que fala assim, a partir de agora não pode mais mexer no que está acontecendo aqui. Né? Essa passagem já evidencia a preocupação da pesquisadora em não engessar o entendimento da identidade, bem como evita que seja construída, a partir de uma pesquisa sobre patrimônio, a estabilização dos sujeitos. Ainda, é possível notar como a pesquisadora tomou como pressuposto a pluralidade de entendimentos possíveis sobre determinados objetos, em detrimento de um modo que tenha em seu horizonte uma chave única de leitura, essencialista, dentro desse modelo que é criticado por Foucault, Butler ou Nietzsche mesmo. Alguém pode ler a citação 13? Legal, né? Então, você tem aqui já uma perspectiva com uma posição epistêmica aberta. Cumpre ressaltar que a autora adiciona em uma nota de rodapé a palavra que tem ali na citação postura pós-moderna, uma citação direta do professor Euler, de um trabalho de 2004, que aponta que uma das características do pós-moderno é oriunda de Nietzsche, é uma proposição eu acho que não coloquei aqui a citação, de ruptura com os conceitos universais totalizantes. Então, você tem apesar de ter uma longa história moderna, né, a gente há muito tempo, tentando esvaziar essa característica essencialista, e ainda assim, ela é muito ostensiva. Muito ostensiva. Ainda, ao utilizar Hall, em sua introdução, a autora convoca que o tema da identidade é problemático, não passível de ser resolvido dentro dos modelos da ontologia clássica. Ela não coloca nesses termos, tá? Mas essa discussão aparece lá. Igualmente, em outra dissertação do mesmo ano, então 2010, A Arte em Joinville, uma investigação a partir da perspectiva de artistas, críticos e curadores, de Sandra De Vegile, a autora indica um problema crucial, importante. Alguém pode ler a citação 14?
Muito obrigado. Vocês percebem como é uma demanda antiga? E, ao mesmo tempo, por que será que a gente precisa insistir tanto nisso? É porque, de algum modo, quando se faz uma pesquisa em patrimônio material, você está brigando com um raciocínio epistêmico hegemônico. Você é minoria já. Entrou no programa, já é minoria. Não adianta tentar fazer outra coisa. Ainda não será hoje que nos deteremos na reflexão aprofundada de algumas dissertações, mas já nessas aqui citadas, vemos a necessidade de revisão do que entenderemos por ontologia clássica. Então, por ontologia, lembrando, é preciso entender o ramo da filosofia que estuda o ser e da qual derivam outras disciplinas. Por exemplo, a psicologia, na filosofia clássica, a psicologia, a teologia, etc., elas são braços, né, da ontologia. No dicionário de língua portuguesa, encontramos 3 acepções. Ele traz uma que é do Heidegger, a gente vai pular Heidegger, não por questões pessoais, porque eu nunca conheci o Heidegger pessoalmente, mas porque é um aprofundamento que não vai fazer sentido nesse momento. Então, você tem lá no... Alguém pode ler a citação 8, ontologia, e aí o fio lá é da filosofia, deveria estar em itálico na citação 8. Isso. Ontologia. Voltando, O aristotelismo parte da filosofia que tem por objeto o estudo das propriedades mais gerais do ser, apartado da infinidade de determinações que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam sua natureza plena e integral. Olha que legal isso, plena e integral, sua natureza, né? Sim. Aqui é a história da medicina. A história da medicina, a doutrina que estuda o ser da doença, especialmente o ser das febres, é isso? Uhum. Como se as enfermidades existissem em conformidade a um tipo bem definido, a sua essência. Legal, né? Eu deixei a medicina aqui, na verdade nos interessa só um, mas a história da medicina é interessante porque ela serve de exemplo para pensar a doença como um ser onticamente interessante. Então eu capturo, né? Eu tinha falado da esquizofrenia, né? A esquizofrenia, né? O autismo, a febre, as febres que foi na história da medicina, que tinham classificações de febres e tal. Há o pressuposto de uma unidade essencial ali. Para deixar um pouco mais explícito no campo da filosofia, no vocabulário de filosofia lá que eu tenho usado, quando você chega em ontologia, ele manda para metafísica. Metafísica é o campo propriamente da filosofia de abstração, né? Quando você tenta trazer os conceitos para falar da física. Então, é uma metafísica, não é propriamente o físico, a physis, né? O concreto. Mas a gente pode entender como ontologia também, segundo esse autor. E aí, se alguém puder ler, a citação número 6. Sim. Ciência primeiro por ter como objeto o objeto de todas as outras ciências, e como princípio, um princípio que condiciona a validade de todos os outros. Por essa pretensão de prioridade, que define a Metafísica. A metafísica pressupõe uma situação cultural determinada em que o saber já se organizou e dividiu em diversas ciências, relativamente independentes e capazes de exigir a determinação de suas interrelações e sua integração com base no fundamento comum. Olha que legal, um pressuposto de unidade, um fundamento comum, primeiro. A outra coisa que está em itálico, né? Pressupõe, qual é o pressuposto? Uma situação cultural determinada, o saber já se organizou e se dividiu, etc. Esses pressupostos não são problematizados. A gente está aqui para problematizar o que é o pressuposto. Grifei aqui a pressuposição de que há algo pré-determinado, já estabelecido e organizado, e que basta, então, encontrar o fundamento comum, o fundamento primeiro da coisa, para fazer uma investigação sobre algo. Trata-se justamente desse aspecto que Foucault critica via Nietzsche, através do conceito de genealogia, né? Não se trata de uma Ursprung, né? De uma busca da origem. Como é que é? Não, que horrível isso que eu falei.
Eu acho que a gente pode parar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Porque daí já abre um outro panorama. Para aqui, se alguém quer fazer algum comentário agora, antes do intervalo, antes de eu dar continuidade à leitura. Pode ser? Quantos minutos a gente precisa? 15 minutinhos? Vocês que mandam. Pode ser? Intervalinho de 15